Vamos fazer uso da palavra do Senhor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, a partir do primeiro verso. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, a partir do primeiro verso. Quem for encontrando vai me confirmando. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul? Na minha tradução, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou a Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel convidou os filhos de Jessé para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este é aquele que o Senhor vai ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu a este. Em seguida Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou Jessé: estes são todos os filhos? Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não vamos nos sentar para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Série Campeões da Fé. Aonde nasce, como nasce um vencedor? Quais são os critérios que Deus usa, olha para cá, para o seu exame de seleção? O que Deus viu em Davi, o que Deus achou em Davi e não achou em Saul, e não viu em Saul. Por que Deus rejeitou Saul? A ponto de dizer: por que você está triste, profeta Samuel, a respeito de Saul? Até quando você terás pena de Saul? Eu o rejeitei, eu não quero, ele não serve,
ele não foi aprovado, ele não passou no exame de seleção, eu o rejeitei, ele não serve. Escolhi um homem que é melhor do que ele, que é segundo o meu coração. Era um homem, havia um menino, um jovem, um adolescente. Deus o escolheu no meio de tantos que poderiam ser escolhidos. Deus escolheu no meio da sua família, no meio da família dele, o mais improvável que seria escolhido seria Davi. O seu próprio pai, os seus irmãos, a sua família, pensavam eles que qualquer um deles poderia ser escolhido, menos Davi. O que foi que Deus enxergou nele que ninguém enxergou? Olha para cá! O que foi que Deus viu nele que ninguém viu? É importante a gente pensar sobre isso. É importante a gente procurar entender um pouquinho o que é que Deus procura ver e encontrar em mim e em você. Amém ou não amém? Eu poderia, não há tempo para isso, mas eu poderia resumir aqui com poucas palavras o que foi que Deus achou em Saul, que o colocou em desaprovação e produziu em Deus esse nojo de dizer assim: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, de provocar no coração de Deus essa decisão de dizer assim: eu o rejeitei, ele não serve. Então Samuel disse assim: dê mais uma chance para ele, dê mais uma oportunidade para ele. Quem sabe ele não muda, quem sabe ele não se conserta, quem sabe através do sofrimento ele não muda as suas atitudes. Deus disse: não adianta, ele não serve. Passe o tempo que passar, demore o tempo que demorar, ele não serve. Amém? Então isso me leva a pensar. O estopim, a gota d'água que encheu o pote, foi a questão dos amalequitas, no capítulo anterior. Quando Deus dá uma ordem através do profeta Samuel, Deus dá instruções específicas para Saul, porque o povo amalequita tinha feito tanto mal a Israel, tinha causado tantos danos ao povo de Deus, que a decisão que Deus tomou foi exterminar os amalequitas. E Deus disse assim: olha, esse povo é tão maldito, essa nação é tão amaldiçoada, essa nação é tão demoníaca, que não tragam nada que pertence a eles para dentro do arraial de Israel. Não queiram os despojos. Olha para cá, presta essa palavra. Diz aí para quem está perto de você: te alua, irmão, presta atenção. Porque esta palavra hoje é a chave de uma vitória que vai acontecer por esses dias na sua vida. Amém ou não amém? Essa palavra de hoje é como um canhão de luz no meio dessas trevas e dessa tempestade que você está enfrentando na sua vida. Preste atenção a esta palavra. Olha para cá. Esta nação é tão maldita que não tragam nada dos despojos. E o que eram os despojos? Quando um exército ou uma nação enfrentava outra nação e prevalecia, eles traziam as mulheres como escravas, os homens como escravos, e todos os bens, rebanhos, animais, ouro, prata, eram saqueados e trazidos para serem divididos entre o exército. Chamava-se de despojos de guerra. Então Deus disse: não tragam nada. Não tragam os rebanhos, não tragam vacas, não tragam bois, não tragam ovelhas, não tragam ouro, não tragam prata, não tragam nada dos amalequitas, deixem tudo para lá, esqueçam. E essa foi as instruções que Deus deu para Saul através do profeta Samuel. Então Saul foi à guerra contra os amalequitas e venceu. Só que Saul, olha para cá, não fez do jeito que Deus instruiu. Saul resolveu fazer do jeito dele. Então Saul trouxe animais, trouxe rebanhos,
e trouxe Agag, que era rei dos amalequitas, como refém, como prisioneiro de guerra. Enquanto acabou a guerra, o profeta Samuel foi confrontar Saul e disse: o que foi que você fez? O Senhor está irado com você, porque você não seguiu as instruções do Senhor. Então o rei Saul disse: não, de jeito nenhum, do jeito que Deus mandou fazer, eu fiz. Deus está dizendo que eu não segui as instruções, ele está errado. Eu segui à risca, olha para cá, eu segui à risca as instruções do Senhor. O rei Saul ficou teimando. Então Samuel disse algo que é muito interessante, que é uma chave importante para hoje, presta atenção. Tem tanto prazer o Senhor em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura dos animais. Ou seja, o profeta Samuel, o rei Saul, usou como pretexto e como desculpa os homens. Olha, eu não queria trazer nada, mas os homens, os soldados, insistiram em trazer os animais, o melhor do que havia em Amileque, para poder sacrificar o Senhor. A desculpa era essa, para poder sacrificar, mentira, a desculpa era para sacrificar o Senhor, por isso que nós trouxemos. Então Samuel perguntou assim: e o rei Agag? Não, eu trouxe ele aí para poder ver o que é que a gente faz. Então Samuel pegou uma espada, o profeta Samuel pegou uma espada, foi até onde o rei Agag estava, e o profeta Samuel foi lá e transpassou o rei Agag e o matou. O próprio profeta Samuel seguiu a ordem do Senhor. Nessa hora o Senhor desistiu. Nessa hora Deus decidiu: arrependo-me de ter colocado Saul como rei. Eu podia entrar nessa parte filosófica do arrependimento de Deus, mas o tempo não me permite. Então vou deixar a filosofia, porque até a filosofia dá um nó na cabeça de muita gente. Vamos deixar essa filosofia para depois. Deus disse: eu rejeitei Saul, ele não serve, porque Saul se colocou em estado de desaprovação. E aí eu quero demorar pouco nesse tópico, porque Davi, no futuro, na maturidade, anos depois, Davi cometeu erros semelhantes e tão terríveis como os erros de Saul. Saul praticou feitiçaria, que é abominação. Existem coisas que a gente faz, pecados, erros, que entristecem o Espírito Santo. Mas existem erros que provocam, que são abominação, são aqueles pecados que provocam a ira de Deus. São aquelas situações que faz Deus se irar. Então existem situações que a gente peca, e são pecados relacionados à natureza humana, à fraqueza da natureza humana. Mas uma coisa é você, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a verdade, cometer erros que são abominações e que provocam a ira de Deus. Então Davi cometeu erros semelhantes, tão graves quanto os erros de Saul. Saul cometeu feitiçaria, Saul fez muitas coisas erradas. Davi cometeu adultério e homicídio. Davi, além de se prostituir com a esposa de Urias, que era um homem leal e fiel a ele, Davi planejou a morte deste homem, o matou com a espada dos inimigos. Então Davi também fez coisas terríveis. A diferença entre Saul e Davi é que quando Davi foi confrontado, olha para mim, quando Davi foi confrontado, ele não usou de desculpas, ele não tentou argumentar, ele não tentou se justificar, ele colocou o rosto no chão e disse: eu pequei, eu mereço morrer, eu mereço que Deus pese a mão sobre mim e me mate. Realmente você está certo, profeta Natan, eu pequei e eu mereço a morte. Ele não inventa desculpas, ele não usa de justificativas, ele não tenta dissimular uma situação, ele assume o seu erro,
ele reconhece o seu pecado e o seu fracasso espiritual. Saul não. Saul é um sujeito dissimulador, ele é um sujeito mentiroso. Ele quer dizer para Deus que Deus está errado e ele está certo. Ele quer justificar aquilo que não tem justificativa. Você está me ouvindo? Diz aí para quem está perto de você, irmão. Algumas coisas na Bíblia, você não precisa perguntar para o pastor, nem para ninguém, elas são literais. E você sabe quando você está errando, quando você está tomando decisões e fazendo escolhas que não agradam a Deus. E deixa eu falar uma coisa, não tente fazer gambiarras na fé. A fé, olha para cá, a fé não aceita, olha para cá, a fé não aceita gambiarras. A gente não faz arranjos, a gente não fica buscando base bíblica para tentar argumentar e justificar aquilo que não justifica. Então existem situações na vida que a gente está errado, e a gente quer dar aquele famoso jeitinho brasileiro, para ver se a gente consegue convencer a Deus, e dizer para Deus, não é assim como o Senhor está pensando. Não funciona. Só tem dois jeitos da gente resolver a vida: o jeito certo e o jeito errado. Então, para ser bem claro, não adianta você querer o marido da outra e achar que Deus vai concordar com você, porque o seu caso é um caso diferente. Porque no seu caso Deus vai rasgar o que está na Escritura só para favorecer você, porque no seu caso é diferente. Deus foi rígido com Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que foi um homem que Deus amou de uma maneira toda especial. Deus foi duro com Davi, Deus perdoou Davi, mas permitiu que ele colhesse todas as consequências do pecado dele. Você está me ouvindo? Então, às vezes eu sei que tem muita gente na igreja, eu vou citar um caso aqui, já. Tem muita gente na igreja que às vezes vem com a vida toda desmantelada de outros lugares, e acha porque você mudou de igreja, Deus vai passar uma borracha no que você fez lá para trás. Porque uma coisa é você chegar, a Bíblia diz, vinde como estás, e uma coisa é quando você vem do tempo da ignorância. No tempo da ignorância você poderia ter 50 mulheres, 70 filhos, mais um monte de quenga, e eu não sei o que você fez no tempo da ignorância. Fumei maconha, usei droga, me prostituí, fiz isso, fiz aquilo. Você vivia no tempo da ignorância. Outra coisa é você conhecer a palavra, conhecer a verdade, e mesmo conhecendo a verdade, você toma decisões e faz escolhas que você sabe que te condenam. Alguém está me ouvindo aqui? Olha para cá, a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Uma coisa é quando eu vivia no tempo da ignorância, outra coisa é eu ter do conhecimento que eu tenho das verdades do Evangelho, e faço escolhas e tomo decisões, e lá na frente eu quero que Deus passe uma borracha no que eu fiz, e diga assim, Deus anula o meu pecado. Não há nada que anule o seu pecado, a não ser arrependimento e conserto. Amém ou não amém? Não há nada que anule o pecado, a não ser arrependimento e conserto. Aí, então aqui o Márcio Prado, eu hoje aqui, né? Bonitão, novo, né? Tem uns 50, mas parece que tem 30. Estou até pensando em usar uma prótese e tal, fazer um implante, melhorar um pouco a... Aí de repente eu enjoo da minha esposa, enjoo dela, digo para Deus, Deus, não consigo mais gostar dela, não consigo mais gostar dela, Deus, não tenho mais atração por ela, não tenho mais desejo por ela, eu enjoei a minha mulher, eu não consigo mais gostar dela. Aí de repente eu começo a olhar para as novinhas. Ah, novinha me agrada. Novinha. Aí eu invento aqui alguma coisa e digo assim, vou me separar da minha mulher e vou casar com uma mais nova.
E eu penso que Deus vai aceitar isso. Deus vai concordar com isso, porque eu sou o Márcio Prado. Não, irmão, não é assim que as coisas funcionam. Amar é algo que você decide. Perdoar é algo que você decide. Eu não estou falando de quem veio do tempo. Você podia ter tido 10 mulheres, 10 maridos no tempo da ignorância. Igual aquela mulher que teve um encontro com Jesus, que Jesus disse: 5 maridos já tiveste, e esse que tu vive amancebada com ele, nem sequer é teu marido, é marido de outra. Mas Jesus teve um encontro com ela, e ela mudou. E ela mudou. Uma coisa é quando você vem do tempo da ignorância. Outra coisa é quando você já conhece a verdade do Evangelho. A Bíblia diz que aquele que conhece a verdade e volta às velhas práticas é como o cachorro que vomita e come o próprio vômito. É como a porca lavada que volta a revolver-se na lama. E o estado da pessoa se torna pior do que o primeiro estado. 2 Pedro capítulo 2, depois você vai lá e olha. Aí muito bem, eu não posso. A Bíblia disse que só tem uma ocasião que eu, como pastor e sacerdote, como conhecedor da verdade, só tem uma ocasião em que a Bíblia me dá legalidade para eu me divorciar da minha mulher, se fosse em caso de adultério. Se a minha mulher adulterasse ou se prostituísse, eu poderia perdoá-la. Mas Deus me dava a liberdade de aceitar ou não continuar com ela, em caso de infidelidade conjugal, em caso de adultério. Aí um belo dia eu estou aqui na igreja, alguns anos atrás, pregando uma palavra parecida com essa. Espero que o tempo me permita. Tinha tanta coisa para falar hoje, o tempo tem que me permitir. E pregando uma palavra parecida com essa, e um casal aqui na igreja, um cidadão que tinha um ministério abençoado, em expansão, em crescimento, uma igreja com quase 1000 pessoas, a igreja explodindo em crescimento, uma igreja avivada, bonita, o cidadão com a família bonita. Esse cidadão pega, se apaixona por uma moça do louvor, pastor, ele se apaixona por uma moça do louvor, e aí ele diz assim: não gosto mais da minha esposa, não serve mais para mim, não está mais dentro de um padrão que eu queira. E ele diz assim, e se apaixona pela moça do louvor, e a moça do louvor sendo casada também. E ele começa um lance com essa menina casada, ele casado, pastor, e ela casada, e ela no louvor, e ele pastor. Começa uma relação, um caso de amor. E de repente eles assumem para toda a igreja que eles estão apaixonados, que eles vão se casar, que vão se divorciar e vão se casar. Sabe o que é que acontece? A igreja se desintegra, a igreja se acaba. A metade se desvia e a outra metade procura outras igrejas. A igreja simplesmente se acaba. Aí um belo dia ele está aqui no meio da igreja. Eu não sei quem é quem, às vezes tem 3.000 pessoas aqui, eu não tenho como saber. Mas Deus sabe todas as coisas. E eu começo a pregar uma palavra semelhante a essa. Ele está lá do outro lado da igreja, mais a esposa nova, e a ex-mulher sentada do outro lado aqui da igreja. A pastora, a ex-mulher. Termina o culto, uma senhora sobe aqui e vem conversar comigo e diz: pastor, o senhor não sabe como Deus usou o senhor hoje. Porque aconteceu isso, 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 e o meu ex-marido, que era pastor, estava aqui com a esposa dele, atual. Quer dizer, ele pode viver a vida dele, mas biblicamente, de acordo com a palavra de Deus, a sua vida está comprometida. A sua vida está comprometida. Deus pode até perdoá-lo, mas talvez ele não tenha nunca mais o ministério que um dia Deus deu a ele. Deus pode até perdoá-lo, mas ele vai escolher sofrimentos que são consequência da decisão, do erro que ele cometeu e das escolhas que ele fez. Você está me ouvindo? E não adianta querer fazer gambiarras na fé, ou dar um jeitinho, ou tentar
pegar a Bíblia e querer fazer uma... Não, mas não é assim, pastor. É assim sim, irmão. Só tem dois jeitos de resolver a vida: o jeito certo e o jeito errado. Amém? Como é que eu vou querer construir sonhos, querer construir uma nova vida, deixando gente destruída e arrebentada pelo meio do caminho? Pessoas não são descartáveis. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Pessoas não são descartáveis. Olha para cá, ninguém aqui tem o direito de construir um projeto de felicidade deixando pessoas arrebentadas pelo meio do caminho. Filhos arrebentados, filhos sequelados. Você não sabe a desgraça que é o divórcio para uma família. No livro do profeta Malaquias, o Senhor está dizendo: eu sou Deus que odeio o divórcio. Meu irmão, Deus odeia o divórcio. Então me diga se o divórcio é uma coisa boa, porque o divórcio é algo que Deus odeia. Eu sei que quando entra na parte do adultério, da traição, é algo muito difícil de superar, e alguns casais conseguem superar isso. Mas me diga uma coisa, meu Deus, será que não existe em outras áreas da vida? Não dá para consertar? Eu não amo mais minha mulher porque você não quer. Mas minha mulher ficou feia. O bicho é tão ruim que ele casa com a mulher bonita e a mulher fica feia. Ela enfeiou por causa da ruindade dele. Você está me ouvindo? Uma mulher é feia porque ela é desprezada, ela é destratada, ela é humilhada, ela é judiada. Ela perde sua autoestima, ela perde seu amor próprio. Olha para cá, olha para mim. Voltando. Não adianta a gente querer fazer gambiarras na fé. Diz assim a palavra de Deus, diga isso: ela é uma só, ela é imutável. Deus rejeitou Saul, porque Saul era aquele sujeito que queria servir a Deus do jeito dele, e você não serve a Deus do seu jeito, você serve a Deus do jeito de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. E todo pastor, todo líder, todo sacerdote, todo profeta que quer fazer gambiarra na palavra de Deus, ele se acha em desaprovação diante do Senhor. Não pregue contra o homossexualismo. Eu não tenho nada contra os homossexuais. Nós amamos os homossexuais. A Bíblia diz que Deus ama o pecador e abomina o pecado. Nós amamos os homossexuais. Agora eu não vou dizer que a prática do homossexualismo é algo que é certo, porque não é condenado pela palavra do Senhor. Mas não pregue, pastor. Não pregue contra o homossexualismo, não pregue contra o lesbianismo, não fale mais do pecado, não confronte as pessoas, elas não voltam mais, elas se aborrecem. Por favor, pastor, não toque na ferida. Mas como essa ferida vai ser sarada? Alguém está me ouvindo aqui? Vamos fazer gambiarras na fé. Vamos fazer gambiarras na palavra. E não vamos dizer que sexo fora do casamento. Não fale, pastor, que isso é prostituição, porque as pessoas vão se magoar. A quantidade de pessoas juntas na igreja é muito grande. E as pessoas estão vivendo nas igrejas, nos auditórios evangélicos, e se acostumaram. É a moça que está com o namorado transando, e semana que vem ela já está com outro na igreja transando. Acabou aquela relação, ela entra noutra. É aquele rapaz que aparece aqui quase todo mês com uma namorada diferente. E as pessoas estão dizendo: eu sou evangélico. Vamos apagar as luzes. É até bom, pastor, não olhar para o povo, não confrontar, não pregue a palavra, faça adaptações. Não pregue a verdade, pregue meias verdades, porque a verdade dói, a verdade incomoda. Mas não há nada nessa vida que tenha poder de nos libertar a não ser a verdade. Só a verdade pode nos libertar. Alguém está me ouvindo aqui? Não
Não fique triste, não há situação que você não possa consertar. Deus não quer gambiarra, Deus não quer justificativas. Deus não quer desculpas. Diz aí, irmão, diz aí, chega de desculpas. Está na hora de chegar e dizer: Ei, pequei, Senhor, estou perdido, me perdi. O que é que eu faço daqui para frente, Senhor? Eu pequei. Como é que vai ser agora? Alguém está me ouvindo aqui? Essa era a diferença de Saul. Essa dissimulação, esse caráter mentiroso, falso, esse caráter aproveitador, do jeitinho brasileiro, era Saul. Davi não. Davi disse, quando o profeta Natan olhou para ele e disse: esse homem é você, que contou aquela historinha, esse homem é você. E assim diz o Senhor: o filho que Betsebe está esperando não vai vingar, e a espada jamais se apartará da tua casa. Assim diz o Senhor. Então Davi cai prostrado com o rosto no chão. E ele não tenta argumentar, nem justificar, nem se desculpar. Ele só chora e diz: eu pequei. E essa é a diferença entre Saul e Davi. Amém ou não amém? Fique de pé. E eu não cheguei nem aonde eu acabei de ler agora, que é o capítulo 16. Aonde nascem os campeões da fé? Por que Deus escolheu Davi? Nos ambientes solitários, no anonimato, cuidando das ovelhas do pai, no meio do deserto, sozinho, sendo responsável por elas. O que foi que Deus viu que Jessé, o pai, não viu? O que foi que Deus viu que a família de Davi não viu? O que foi que Deus achou nele que ninguém achou? Achei um homem que é segundo o meu coração. Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, Jessé vibra, porque ele diz assim: um dos meus filhos vai ser ungido. E eu tenho certeza que é o mais velho, porque é o mais bonito, tem pinta de galã, é alto, é grande, é forte e já é um homem preparado para a guerra. O homem tem uma aparência sem igual. E Jessé está ali entusiasmado e diz: é ele, e eu já vou correr para ungir. O Senhor diz: para, porque Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração, não é esse. Então, eu quero continuar na semana que vem. Mas aonde nascem os campeões da fé? Diz aí para quem está perto de você: nasce na sinceridade, nasce na integridade. Nós não precisamos de encenação, de uma fé teatral, de liturgias e rituais. Tem tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta subir monte, descer monte, sapatear, rodar, profetizar, botar o dedo na cara de todo mundo, aonde não há verdade, sinceridade. É tanto liturgia, é sabonete ungido, é vassoura ungida, é armar um manto aqui, passa por baixo do manto, vem para cá, dá 7 voltas na igreja, dá 7 voltas ao redor da igreja. É tanta coisa que as pessoas criam. Tem tanto prazer em holocaustos ou em sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra. Eu tenho que ir de joelhos até Canidé, eu tenho que pagar a minha promessa. Eu tenho que ir ao culto, eu não posso faltar. A questão não é você estar aqui, a questão é como você está aqui. Não é você frequentar esse lugar, é o quanto você está disposto de verdade a derramar a sua vida de verdade nas mãos do Senhor.
Amém? A Bíblia diz que são muitos chamados, que aqui está o joio e o trigo, e quem vai separar o joio do trigo é o Senhor. Mas você sabe quem você é, você sabe no que você se transformou. E eu fico vendo que até a paciência de Deus tem um limite, porque Deus disse assim: eu não aguento mais Saul. Eu já dei tantas chances e oportunidades para ele, e Saul não levava Deus a sério. Como tem gente aqui que não leva Deus a sério. A palavra entra por um ouvido e sai pelo outro, e a pessoa não muda as suas práticas, ela não muda a sua atitude, ela não muda, a sua adoração é a mesma. Ela chega na igreja, a vida dela não é comprometida, ela procura os últimos lugares sempre, ela chega atrasada sempre, e sempre ela está com o celular na mão, na hora do louvor, na hora da adoração, e na hora que é para ficar de pé ela está sentada, e ela tem uma preguiça, ela tem uma má vontade para Deus, ela tem uma indiferença para as coisas espirituais, ela tem uma resistência, ela tem uma rebeldia, ela não consegue atender, ela não consegue obedecer. Se o pastor chama para frente para orar, ela fica lá atrás, ela não vem, porque tem que ser do jeito dela, o orgulho dela, a má vontade dela, esse caráter, essa natureza de Saul. Amém? A natureza de Saul, olha para cá. A natureza de Saul é a natureza da preguiça, da má vontade, do espírito de rebelião para Deus. Sabe, aquelas pessoas que, como ontem tinha uma moça em Maracanaú, sentada, eu perguntei: filha, você está doente? Ela disse: não. Você está triste? Isso depois que eu pedi para ficar todo mundo de pé, depois de 10 vezes. Você está gestante? Você está com algum problema de saúde? Porque quando a pessoa está gestante, está com problema de saúde, está doente, ou está numa crise profunda de depressão, ou está com algum problema, a gente até que fica aí, filha. Eu tenho uma menina que é deficiente física, ela senta aqui na frente, o pessoal, todo mundo conhece ela aqui, ela só tem uma perna e a metade da outra. A metade da outra falta. E ela vem de muletas, ela está aí hoje? E ela vem de muletas para a igreja. E ela fica em pé do começo ao fim. Se é para louvar e adorar, ela está em pé. Se é para clamar, ela está em pé. E ela não senta. E ela não tem, sabe, quando a pessoa tem hérnia de disco, quando ela está doente. Mas eu vejo pessoas que tudo aquilo que o pastor pede, elas fazem o contrário. Quando a gente faz um clamor aqui na frente, eu digo assim: ó, não fica ninguém aí atrás, vem todo mundo para cá, vem para cá para buscar a Deus. A pessoa fica lá atrás: eu não vou, ele não vai me obrigar a ir. Sabe, essa natureza da má vontade. E quando ela é confrontada, em vez dela dizer: rapaz, é verdade, não, ela fica com raiva. Fica com raiva. Quem é ele? Nunca mais eu ponho os pés aqui nessa igreja. Isso vou deixar de dormir por causa disso. Essa natureza de Saul. Davi não. Deus achou Davi, ele estava comprometido, cuidando das ovelhas do pai, responsável, trabalhando, dando o seu melhor. Apareceu um urso, Davi foi lá e matou o urso. Apareceu um leão, Davi foi lá e matou o leão. Ninguém viu o seu valor, a sua alma comprometida, ele dando o seu melhor, o seu esforço, o seu trabalho, a sua lealdade, a sua dedicação, a sua boa vontade. Ninguém viu, a não ser Deus. A não ser Deus. Amém? Atender, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu conheço crente na igreja que sobe o monte da Sabiaguaba toda semana e o coração é revoltado, é rebelde. Eu não entendo esse tipo de sacrifício. Eu não entendo esse tipo de má vontade. Quando eu olho para Davi, eu vejo alguém determinado em obedecer. Amém ou não amém? Determinado em obedecer. Se é para pular, vamos pular.
Se é para adorar, vamos adorar. Se é para clamar, vamos clamar. Se é para ficar de pé, vamos ficar de pé. Se é para marchar aqui nessa noite, vamos marchar. Mas o inferno vai cair por terra aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus.